Olá pessoal, pessoal entrando aos poucos, deixa eu diminuir o eco aqui da sala, acho que vai melhorar um pouquinho. Legal pessoal, bem-vindos a mais uma live, vou esperar a gente ter mais um pouquinho de pessoas e a gente começa. Vamos conversar um pouquinho antes, nessa linda quarta-feira? Beleza, namastê, bem-vindos. Com a live de hoje, eu gostaria que a gente conseguisse abordar temas que fizessem com que as pessoas adoecessem menos ao decorrer de longos prazos. Bastante gente entrando de uma vez, vou esperar mais um pouquinho, vai. Deixa eu pensar aqui em alguma coisa legal para dizer. Natal tá chegando e a gente está montando um kit de ano novo na Sankia. Esse kit vai ter um monte de coisinhas legais, produtos que inclusive a gente não tem na linha terapêutica da empresa. Vou colocar até uma pomada modeladora bem legal, uma pomada cicatrizante. Vai ter o óleo para cabelo, vai ter tônico, vai ter massala. Em breve a gente está anunciando um kitzinho novo, tá? Legal, pessoal, estamos chegando a mais ou menos 20 pessoas. Tô me ajeitando que eu tô meio tortinho aqui hoje. Beleza. Então vamos começar. Bem, hoje a gente vai falar sobre estações e adoecimentos, né? Períodos de adoecimento. Oi, Lúcia. Bem, quando a gente fala sobre o adoecimento, é interessante entender que cada indivíduo adoece naquela propriedade que ele tem demais. Então, quem é rápido demais vai adoecer por excesso de movimento. Quem é lento demais vai adoecer de estagnação. Quem é emotivo demais vai adoecer na água do corpo e na melancolia. E isso assim vai funcionar tanto em níveis sutis, que são os exemplos que a gente está dando, quanto medos enraizados no intestino causando constipação. A pessoa não vai ao banheiro e aí ela consequentemente enraiza medo? Ou será que ela enraizou o medo e esse medo enraizado faz com que ela não consiga ir ao banheiro? O que acontece, independente de qual for o processo de adoecimento de cada pessoa, é que as etapas são as mesmas. Então, vamos trabalhar com três pares de opostos, tá? Para a gente entender de uma forma bem fácil. Então, quando eu falo em propriedades da matéria, o que eu mais gosto de explicar para as pessoas, o que as pessoas mais têm que prestar atenção é se a vida delas, se os elementos que elas têm na vida, se o clima, se a casa, se o corpo delas, se o alimento delas, se ele é pesado ou leve, se ele é quente ou frio e se ele é úmido ou seco. Só isso que você tem que prestar atenção. Pesado ou leve, quente ou frio, úmido ou seco. Se você prestar atenção que o seu corpo é pesado, você deveria comer algumas coisas mais leves. Se você prestar atenção que o seu corpo é frio, você deveria comer coisas mais quentes. E se você prestar atenção que o seu corpo está muito seco, você deveria comer coisas mais fluidas. É claro que é legal ter um terapeuta para te dar assim uma visão um pouco mais refinada disso, porque às vezes a pessoa acha que o fato dela ter o corpo maior significa que ela seja mais pesada, e isso nem sempre condiz. Se você pega uma pessoa que está com um corpo maior, mas não necessariamente ela está pesada e quer emagrecer essa pessoa, daqui a pouco ela está doente de vazio. O que acontece é que no decorrer da vida, a gente não consegue observar tanto assim essas propriedades se agravando, porque muitas vezes a gente se adapta a elas. Então eu vou me adaptando ao fato de ficar mais agitado, de ficar com a mente acelerada, de ter que ficar pensando muito. E cada um de nós vai se adaptando a cada uma das características que tem. Uma pessoa, por exemplo, que vive em Volta Redonda, que nasceu com que o pai ou a mãe tinham problemas de respiração, com certeza essa pessoa vai ter grandes problemas respiratórios, porque a cidade tem um ar muito poluído por causa da CSN. Mas o que vai acontecer em determinado período do ano? Se o pó da cidade é frio e seco, e a gente entra no período frio e seco, e eu estou tratando uma asma, estou tratando uma falta de fleuma, né, um ressecamento no pulmão, então o que vai acabar acontecendo é que eu vou secar essa pessoa de todas as formas possíveis por conta do período. Então já tem o clima, já tem o DNA dessa pessoa, a natureza dessa pessoa, e agora já tem a cidade, né? Já tem a natureza da pessoa, agora vai chegar o clima, o período de adoecimento.
Então, eu estou abordando esse tema hoje porque como a gente está entrando no quente e úmido, a gente vai começar a ver todo mundo que acumulou toxina no inverno, no outono e inverno, porque como o clima esfria, né, a gente está generalizando todo o Brasil. Como o clima esfria durante outono e inverno, o fogo interno do corpo ele compensa aumentando. Então o fogo digestivo vai aumentar e isso vai fazer com que a gente coma mais coisa e a gente vai ganhar peso. É natural ganhar peso no outono e no inverno. E aí o que acontece na primavera e no verão é que o iceberg que congelou começa a derreter nesse período quente e úmido. E aí as nossas toxinas, as nossas fleumas começam a ser mobilizadas para sair. E elas vão sair via fezes, urina e suor. Quando elas não saem bem, o primeiro sinal vai ser uma coriza, ou então uma constipação, ou então um problema de pele. E aí você vai ver essas características começando a exacerbar. As vias excretoras. A Lúcia está aí também. Oi, Lúcia. Bem-vinda também. Em breve a gente está fazendo a sua consulta, tá? Eu sei que tem muito paciente aqui, pessoal. Tem muita gente que já passou pela consulta, então quem quiser passar um ou outro relato, eu sei que tem muito aluno. Em breve a gente está lançando algumas turmas novas. Matheus está aí também. Legal, bem-vindo, Matheus. Bom ter você aí com a gente. Então, pessoal, voltando ao tema, o que acaba acontecendo no período quente e úmido é que a maioria das pessoas tem algum tipo de adoecimento ligado às fleumas e às gorduras e aos tecidos que acumulou durante o inverno. Então é natural que as pessoas tenham uma gripe, uma virose, né? Mas pulando esse período de Covid, sem ficar falando sobre esse tema em si, mas é o período de se cuidar, não só por causa da pandemia, mas porque é o período natural de adoecimento, principalmente para indivíduos que são pita. E pita é o que? O doce do fogo. E no Brasil, a maioria de nós somos do doce do fogo, a grande 80, 90% das pessoas tem o elemento fogo muito forte em si, aqui no Brasil. Então é aquele período que os problemas de pele vão aparecer, é aquele período em que vai passar todas as questões de fluidez de sangue, como colesterol alto, como pressão alta, os problemas respiratórios ligados a acúmulos de fleuma, né? Então a asma vai ser mais no inverno, mas agora vai ser mais a bronquite, a rinite, elas vão estar mais ligadas com essa sobrecarga de mucosa, tá? Então assim, cada pessoa, é claro, tem o seu tipo de medicina. Todo o processo de adoecimento, ele vai respeitar 6 etapas, tá? E aí todas as pessoas, o cara não vai criar uma esclerose múltipla, um Alzheimer, um infarto, um derrame, uma doença autoimune, um problema de pele, seja lá o que for, um descolamento de retina, esse problema que já está mais grave, assim, ele não vai aparecer do nada. Não é da noite para o dia, não é só porque o seu pai teve isso. Então vamos entender assim, ó. Você tem uma natureza, tá? Essa sua natureza é ser... Vamos usar algum exemplo? Alguém me dá um exemplo aí. Vamos lá, vou abrir para vocês. Alguém me dá um exemplo de qualquer coisinha simples que a gente possa estar falando, tá? Deixa eu ajeitar que eu tô sem tripé aqui. E dei uma mexidinha no celular. Beleza. Tô esperando alguém falar, demora um pouquinho para aparecer para mim. Se ninguém falar nada, eu falo por mim mesmo. Vamos pegar leucemia, tá? Varicocele passado na família, ó. Falei leucemia antes de ler a varicocele, tá? Vamos estudar leucemia? Então vamos estudar uma leucemia que é o decaimento da produção de glóbulos brancos. Então a gente está falando de um ser que está perdendo as boas mucosas do corpo. Isso não acontece, a pessoa não pega... Tá, eu acho que eu estou pegando um exemplo que é muito complexo, talvez. Vamos para o hipotiroidismo, que acho que é mais fácil a gente entender e conversar de uma forma bem rápida, tá? A Lucinha vai ganhar uma consulta daqui a pouquinho, então eu vou para o hipotiroidismo, tá bem? Vamos lá então, hipotiroidismo. Decaimento das funções da tireoide, decaimento da produção de hormônios que melhoram o metabolismo, mantêm o corpo quente, por aí vai. Eu não pego um hipotiroidismo que não tenha nascido primeiro, né? Na falta de metabolismo interno. A pessoa mesma engoliu um sapo, não digeriu esses processos, não expressou, não vomitou aquilo, não reclamou daquilo que estava acontecendo.
e esse processo começa a gerar primeiro um decaimento dos processos digestivos em geral. Tá? Então essa pessoa vai digerir menos o alimento, ela vai ter menos vontade de sair para a vida porque ela não tem uma capacidade digestiva natural nela, ela não está tendo o metabolismo da transformação. Essa vontade que eu estou tendo aqui de falar alguma coisa, essa é a primeira coisa que você começa a perceber, o primeiro processo de adoecimento. Você começa a acumular toxina. Então você acumula toxina na região da garganta porque você comeu demais e aí o fogo do estômago não está dando conta de queimar todas as coisas da região. Você acumula toxina na garganta porque você engoliu algo que você não deveria, porque você não está dizendo o que você pensa, e isso tudo pode acumular. Só que tá tudo bem acumular, acumular tá tranquilo. O problema é que se você continua acumulando e não faz nada quanto a isso, você começa a agravar a toxina. E o agravamento é o momento onde você, além de engolir o sapo, você também está descontando na alimentação. E agora você já se sente assim incapaz de lidar com aquilo, você começa a descontar aquilo e você vai acumulando, você estava acumulando, agora você está agravando aquela toxina. Essa toxina ela não tem capacidade de ficar só numa região. Então ela dá uma movimentada. É o momento em que ela transborda. É a terceira etapa dos 6 processos de adoecimento. O transbordamento da toxina faz com que ela comece a dar um rolê pelo seu corpo. E aí ela vai dando um rolê, que é o quarto processo, que é a circulação. Como aquilo não consegue ficar só nessa região, ela transborda e agora ela começa a acessar todo o seu sistema linfático, ela vai circulando. Agora o estado interessante, agora a gente pode falar assim, é porque o meu pai teve isso, é porque minha mãe teve aquilo. O 5º estado de adoecimento, ele é chamado de alojamento. É quando essa toxina que está circulando pelo seu corpo, seja lá o que for, seja porque o cara é estressado e está com o pita gravado, seja que ele é ansioso e está muito rápido e muito leve, não está comendo, não está fazendo refeição, ou seja, porque a pessoa é melancólica, está apegada ao alimento, apegada às coisas, apegada à vida, apegada às coisas que perdeu, que não vai ter mais. Seja lá qual for, o processo é o mesmo. Aquilo acumula, aquilo agrava, aquilo transborda, aquilo circula. No 5º estágio, ele encontra um órgão que é naturalmente enfraquecido por sua natureza. Então, se eu falo muito, minha garganta vai ser enfraquecida. Se eu penso muito, minha mente vai ser enfraquecida. Se eu jogo futebol, os meus pés talvez sejam enfraquecidos. Se eu faço fisiculturismo e uso bomba, talvez o meu fígado seja enfraquecido. Não existe um órgão só enfraquecido em cada pessoa. Todo mundo tem órgãos naturalmente enfraquecidos por sua natureza. Porque seu pai foi alcoólatra, seu fígado é enfraquecido, porque sua mãe deixou você cair da cama, seu cérebro é enfraquecido, porque você leu demais no escuro, seu olho é enfraquecido. Não tem assim um padrão, mas basicamente você tem órgão enfraquecido, chama ducha, tá? A natureza daquele elemento está enfraquecida. Então o cara fala assim, meu intestino é sensível. Seu intestino é ducha, ele é um órgão que é naturalmente enfraquecido dentro do seu corpo. Eu tenho baixa contagem de espermatozoide. O seu testículo é ducha. E aí você vai entendendo que cada indivíduo tem um órgão enfraquecido por sua natureza. Quando esse indivíduo que tem esse órgão enfraquecido acumula toxinas, essas toxinas chegam no 5º estágio, né? Acúmulo, agrava, transborda, circula, agora ela se aloja. Aonde a toxina se aloja? No órgão mais fraco do seu corpo. Por isso que é importante você se cuidar do seu cérebro, se sua família teve Alzheimer, cuidar do seu intestino se teve câncer de intestino, cuidar do sangue se teve problema sanguíneo, porque a tendência de você adoecer nesse órgão pelo descuido natural da vida, esse processo de 6 etapas, a gente está na 5ª etapa, né? Mas todo mundo vai passar por isso, todo mundo em algum momento vai acumular toxina na vida, vai agravar a toxina, essa toxina vai transbordar, ela vai circular e ela vai encontrar um órgão enfraquecido por sua natureza. A questão é você estar atento e saber lidar com isso. Então muitas vezes aí a gente chega no 6º estágio. O 6º estágio ele chama fixação. É quando aquele barato já está virando uma doença autoimune, já está virando um câncer, já é assim, não significa que não dá para tirar, mas já é muito mais difícil do que no 5º estágio, que já é muito mais difícil do que no 4º estágio, mas no 4º estágio, que o barato ainda está circulando, eu ainda consigo tirar com grande facilidade. Os outros é mais uma manutenção da vida, uma manutenção da saúde que a gente vai acabar fazendo. Então assim, o que eu tenho feito hoje, e uma das minhas propostas tem sido passar isso adiante, eu estou com um plano bem legal de estar fazendo uma tutoria para terapeutas,
Eu sinto que eu estou fazendo um trabalho muito singular como terapeuta, as consultas estão sendo muito singulares, assim, e eu quero passar isso adiante. Então, em breve a gente está fazendo um curso para especialidade de diagnóstico mesmo, porque eu vejo que eu estou conseguindo chegar num ponto com cada paciente onde ele compreende não só essas seis etapas do adoecimento, a origem e tudo, mas como aquilo age mentalmente nessa pessoa, como aquilo poda as asas dela, como isso faz com que ele acabe tendo menos capacidade de enfrentar a vida, menos capacidade de gerar o Dharma, né, de gerar o objetivo da vida. E como é que a gente consegue, então, restaurar a saúde, né? Se eu vou lá, dou uma dieta, mas os próprios gatilhos mentais, os gatilhos emocionais não foram trabalhados, a consciência da pessoa não foi acessada sobre aqueles aspectos. Então, promover luz, né, trazer brilho, é o primeiro objetivo de uma boa consulta de Ayurveda, dar consciência para a pessoa. E não falar assim, olha, você é do Dosha Vata, você tem que fazer coisas que pesem e esquentem seu corpo. Isso é muito pouco. A gente tem que conscientizar um indivíduo Vata, por exemplo, de que ele é agitado demais para ele querer parar, ele não quer se conectar com a matéria, assim, ele quer pular, veganismo é super legal, assim, parada etérea e tudo. Cara, não, ó, pé no chão, né? Não é pé no chão comer carne, não, é pé no chão, mano. Vamos falar de matéria, de propriedade, tecido. Aí você pega o cara pita, né? Tem um monte de gente pita, a maioria da galera aqui da live eu vejo que é muito pita, né? Inclusive minha mãe tá aí e falou um hiperpita, como é que a gente pode resolver? Aí a gente pega um indivíduo pita, assim, eu vou falar pro cara assim, mano, não adianta eu te dar um antiácido, não adianta eu te dar um alcalinizante, não adianta eu te dar o resfriante, não adianta eu restaurar as proteções do seu corpo, tirar todo esse calor e essa acidez, se você não parar com com essa forma de, eu vou mesmo, eu enfrento, deixa que é comigo, assim. Então a gente tem que acessar todos os campos e dar consciência para a pessoa de todos esses campos. E aí a gente vai vendo que os processos de adoecimento, eles estão completamente ligados à falta dessa consciência. Há quanto tempo eu não tenho uma febre, no sentido de uma gripe, assim, uma gripe, um problema daquele que, abre aspas, todo mundo tem uma vez por ano, já tem uns bons anos. Mas até eu chegar nesse ponto, eu estava estudando a Ayurveda, vi que eu estava para gripar, fiquei gripado, não fiz nada. Mas eu pensei assim, nossa, eu vi a gripe vindo, né? Aí tipo um ano depois, eu vi a gripe vindo, tomei uns chás de gengibre e fiquei gripado de novo. Aí no ano seguinte, eu vi a gripe vindo, tomei os chás de gengibre e fiz uma sauna caseira. Tomei um banho quente, tomei uns chás quentes e passei um calor debaixo do cobertor. Dormi, quando eu acordei, eu estava todo melado do suor grudento que eu estava tendo, mas eu não fiquei gripado. E aí eu comecei a ficar atento para isso. Aí nos anos seguintes, o meu nível de consumo de especiaria já aumentou a um ponto, e eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso não, mas aumentou a um ponto que eu não acumulo mais muco. Então muco mesmo, porque o que é a gripe, né? A gripe é um processo de defesa, olha que interessante que eu vou dizer, a gripe é um processo de defesa natural do corpo humano. Você começa a acumular matéria porque você comeu coisa demais. E aí, ou porque você comeu muito, ou porque você dormiu depois do que comeu, ou porque você, não importa se ter comido muito ou dormido, mas você não digeriu o que você comeu, você está produzindo toxina. Então, quando o seu corpo está com muita produção de toxina, as suas células não estão mais aguentando conter essa toxina, tem toxina dentro, tem toxina fora, o seu sistema imunológico fala assim, Edson, tá dando ruim, cara, porque tá, compactando coisas, compactando coisas. E não é assim que eu funciono, né? Eu sou 70% água, eu preciso de fluidez, eu não posso ter essa compactação, né? De amas, de biotoxina. Então vou fazer o seguinte, o que eu sei fazer é pegar fogo. Eu vou aumentar a temperatura aqui, vou liquefazer todo esse muco que está sólido, e as melhores vias excretoras para eu lidar com isso é via suor, que é uma forma fácil de tirar a água do corpo, e principalmente a água que já está no plasma, né? Ela já está no plasma, ela já está suja, então eu vou tirar pelo suor e eu vou tirar pelo pulmão, que ele está em contato direto com o sangue, em contato direto com o plasma, então eu vou fazer o pulmão esquentar, à medida que ele for esquentando, ele vai começar a transpirar e você vai vomitar esse muco, né? Vai cuspir esse muco. Aí eu falo, beleza, faz isso pra mim então, corpo humano. E aí eu deixo o meu corpo fazer, eu tomo uma sauna pro corpo fazer mesmo e resolver isso pra mim. Ou então não. Ou então eu vou na farmácia e compro um antitérmico.
Então o meu corpo ele diz assim, cara, vamos ferver para parar esse processo de gripe. Aí eu falo assim, beleza, vamos ferver então, vou tomar um banho quente, um chá picante, deitar debaixo das cobertas e amanhã eu tô inteiro, preciso trabalhar. Ou então não, ou então eu tô ficando gripado, tomo um antitérmico na farmácia e fico uns 4, 5 dias parado em casa, porque o meu corpo estava fazendo um processo natural de defesa e agora eu parei, porque eu tomei um antitérmico. Então a gente precisa entender esses processos e não evitar, a gente tem que se aproximar do corpo humano. Minha busca no Ayurveda não foi ser terapeuta, não foi dar aula, não foi ter 60 pessoas online, 70 pessoas online numa live, não foi isso. Eu fazia um tratamento para hiperatividade há 2 anos, já não me encontrava mais, já estava vendo que o fato de eu não me conhecer estava saindo muito caro na minha vida. Porque o psiquiatra era caro, o remédio era caro e eu estava ficando muito insatisfeito com o fato de eu não saber se o tratamento estava me fazendo bem ou não. Então, o importante é a gente aprender a lidar com isso. Talvez esse ano a gente não consiga lidar com uma gripe, talvez ano que vem a gente já consiga observar a gripe vindo, talvez daqui a 2, 3 anos a gente não tenha mais gripe, esteja fazendo sauna caseira para todo tipo de problema que condiz com a sauna caseira, né? Beleza, pessoal, 25 minutos de live, que maravilha, hein? Fazia tempo que a gente não fazia isso, tanta gente online, fico muito grato com a presença de todos vocês. Vamos continuando nos falando por aqui. Eu tenho muitos alunos para responder no curso, tenho muitos pacientes para atender. Eu estou com a agenda bem carregada, eu tenho evitado marcar consultas novas, tá? Quem quiser, fala comigo aqui no Instagram. E ao mesmo tempo, quem super tiver afim, eu até posso indicar alguns terapeutas. Lembrando a vocês, em breve, no fim do ano, a gente vai ter kit de Natal no site da Sankhya, tá? No site da Sankhya, que eu estou colocando aí pra gente, a gente encontra também na loja, a gente tem uma série de especiarias e linhas para tratamentos de Ayurveda para terapeutas, principalmente para entusiastas, para quem entende um pouco de Ayurveda, local legal para você estar adquirindo o que você precisa. A gente está em breve envasando o Mahabringaraj Taila, que é o supremo óleo para cabelos bonitos. E dessa vez eu fiz a receita assim mais complexa que eu já fiz na vida. Vai sair um óleo magnífico, tá? Em breve tem lançamento do curso de Dravya Guna, Alquimia e Remédios Caseiros, inclusive com essa receita, tá bom? Vamos ver se eu estou deixando de avisar mais alguma coisinha. Beleza, tem mais uma outra pergunta, pessoal? Eu já falei bastante. Dai, todas as pessoas do signo de fogo são pita? Não, Dai, não posso dizer que tem essa regra não, tá? Beleza, pessoal. Olha, tem muita gente comentando, muita gente curtindo estar aí na live. Agradeço a todos vocês. Eu vou deixar as perguntas de vocês para a próxima live, tá bom? E a gente se encontra em breve. Namastê!